Capítulo 5. Amante sem consentimento. Eu estava numa aceleração sem fim nos dias de folga. Saía para beber até não aguentar mais e me sentia anestesiada. O descontrole era evidente em mim. Não adiantava ninguém falar ou tentar me aconselhar. Eu queria sumir do planeta. Queria parar de sentir dor. Minha alma chorava e isso respondia em mim como revolta. Eu não sabia como fazer as pessoas me entenderem. E elas sempre me deixavam pior com seus conselhos superficiais, dizendo que a vida era assim. Eu já sabia disso tudo, mas ninguém me convencia. Eu queria alguém que me falasse o porquê, onde, quando. Não queria explicações vazias e sem sentido. Achavam tudo de mim. Nem estava aí para o que falavam. Suas opiniões não diminuíam e nem aumentavam a minha dor. Dia de folga, dia de beber, ri falsamente e, quem sabe, ouvir algum idiota falar que eu era interessante. Assim era a Flora nos momentos de dor. Estava sentada com algumas colegas numa boate quando o garçom veio perguntar quem era a Flora. Eu respondi de imediato: eu, por quê? Ele respondeu: aquele senhor enviou esse petisco. Eu respondi: obrigada, mande ele de volta e diga a ele que eu não estou com fome. O garçom ficou sem graça e as garotas que estavam na mesa juntamente comigo começaram a rir e dizer: Flora, você é terrivelmente sincera. Estava entediada com aquele ambiente. Me levantei para ir ao toalete e, quando voltava, senti alguém segurar em meu braço. Quando virei, era Augusto, um ex-namoradinho de adolescência. Fiquei surpresa. Tinha anos que não o via. E começamos um longo papo. Ele falou, e eu fazia de conta que estava adorando a conversa. Ficamos aquela noite juntos e começamos a ter encontros com mais frequência. Ele amava beber e comecei a achar a companhia perfeita. Não me fazia perguntas e era divertido. Ele era loiro, olhos verdes, alto, muito risonho e simpático. E não me incomodava com assuntos que eu não queria reviver. Passado 4 meses, Augusto começou a insinuar que queria ir para a cama comigo. Que eu deixava ele cheio de tesão, que eu era mulher charmosa e cheirosa. E para resumir, o que ele queria, eu falei: fala logo, Augusto, que você quer fazer sexo. Ele sorriu para mim, me agarrou e disse, olhando em meus olhos: quero fazer sexo com você, Flora. Eu respondi: mas quero que seja uma noite divertida para rolar de um jeito, sem o peso de fazer porque você quer. Ele concordou. Como fui tola de abrir minha guarda, era justamente o que ele estava esperando. Marcamos a tal noite. Coloquei um vestido preto, meias pretas, um salto bem fino, escovei meus lindos cabelos loiros e fui me divertir. A noite estava perfeita, dançamos muito, bebemos muito, eu mal conseguia ficar de pé e depois fomos para um motel. E ali começou mais uma etapa de humilhações em minha vida. Começamos a nos relacionar como um casal. Comecei a ficar ansiosa para que ele me ligasse, para sairmos juntos. Voltei a ter esperanças que eu poderia ter um relacionamento normal. Como fui tola. Depois daquela noite, saímos mais umas 3 vezes e ele subiu. Entrei em desespero. Chorava dia e noites, sem parar. Eu me culpava o tempo inteiro por ter sido irresponsável, de não ter usado camisinha, e agora ele havia sumido. O que eu faria? Como contaria para a minha família que estava grávida? Não tive solução. Todos ficaram desconfiados por eu estar me sentindo tão mal. Eu não achei alternativa. Contei que estava grávida. Foi um choque para todos e para mim um sofrimento. Meus traumas ressuscitaram de uma forma incontrolável. Sonhava que estava esquartejando o bebê. Sonhava que a criança estava engatinhando e quando eu via, ela caía,
Tentava pegá-la, mas não conseguia. Ficava aterrorizada. Me vi sem chão. E Augusto nem dava sinal de vida. Sumiu, sem deixar rastros. A dor do abandono me deixou um lixo humano. Me sentia tão isolada pelo mundo que isso começou a interferir na minha saúde. Adquiri uma dermatite de contato nas mãos. Elas ficaram como se estivessem podres. Nunca tinha visto aquilo. Meus exames, cada momento, acusavam algo que nem o médico que estava cuidando de mim entendia. Quando estava com 5 meses, a barriga apontou. Caiu a ficha que eu estava grávida. Entrei em pânico e queria morrer. Não queria sofrer a dor de perder um filho novamente. Não aguentaria viver esse trauma que não desejaria para meu pior inimigo. Saí sem rumo. Tinha que fazer algo por mim. Segurava a barriga e falava: me perdoa. Eu não posso sofrer novamente o que eu sofri. Não vou ser boa mãe para você com tantas dores dentro de mim. E o bebê pulava como se quisesse me falar algo. Senti fome. Parei numa lanchonete e eu chorava muito. Pedi um sanduíche e sentei num canto para ninguém ficar me olhando chorar. Mas um senhor muito educado sentou ao meu lado e começou a falar. Eu sei que você está sentindo. Eu perdi um filho também. E ele era meu único filho. Eu e minha esposa não tivemos a sorte de ter uma outra criança em nossos braços para amar. Fiquei apavorada. Como aquele senhor sabia que eu havia perdido minha filha? Olhei todas as pessoas que estavam ali e não vi ninguém conhecido. Ele parecia que lia meus pensamentos e falou: não tente compreender o que você ainda não tem capacidade de entender, mas você não está sozinha. O que era aquilo? Fiquei muda, minha voz sumiu. Pedi a conta e quando virei para pegar a bolsa, o senhor havia sumido. Fiquei arrepiada. Fiquei tudo naquele instante. Eu perguntei ao rapaz da lanchonete: você conhece quem é aquele senhor que sentou aqui do meu lado? O rapaz respondeu: mas não tinha ninguém ao seu lado. Peguei e saí correndo dali, tentando entender o que estava acontecendo. Quando dei por mim, estava de frente a um galpão enorme e fui atraída, nem sei porquê. Nunca tinha visto aquele lugar. Entrei e sentei. É difícil explicar, mas parecia que alguém estava me guiando e hoje sei que realmente estava. Quando olhei para frente, uma senhora fazia uma oração. Me lembro como se fosse hoje. Ela tinha cabelos branquinhos como algodão. Seu semblante era de paz. Ao lado dela, para meu espanto, estava aquele senhor. E ela dizia, olhando para mim: chegou sua hora novamente de ser mamãe. Durante o restante de minha gravidez, eu os via em meus sonhos, repetindo a mesma frase: chegou sua hora novamente de ser mamãe. Foi quando comecei a admitir que Deus havia mandado anjos para cuidar de mim e da criança que estava em meu ventre. Os pesadelos com a criança começaram a desaparecer. Augusto havia sumido mesmo. Eu continuei a vida com as minhas dores e recebendo as visitas em meus sonhos daquela senhora que me trazia paz. 2 dias antes de Luiz nascer, me deu uma sonolência e vi aquela senhora entrando no meu quarto com uma criança no colo e dizendo: trouxe sua filha, olhe para ela e veja como ela é linda. Ela era a cópia da minha filha que havia partido, com uma diferença dos olhos. Eram azuis. Acordei chorando. Fui até minha mãe e disse-lhe: mãe, vou ter uma menina e ela tem olhos azuis. Minha mãe riu e falou: Flora, você está sonhando? Luz nasceu. Quando o médico a trouxe, eu a olhei. Ela estava sorrindo para mim e com os olhos abertos, e eram azuis. Foi fácil e difícil ao mesmo tempo ser mãe novamente. Eu tinha meus traumas. Luana morreu, ela tinha 10 meses, e até Luz completar 10 meses, eu levantava de hora em hora para ver se ela estava respirando. Luz foi minha salvação, de parte de minhas dores serem extintas. Ela era realmente especial, linda
e de uma doçura que nunca tinha visto. A casa que era triste se encheu de alegria. Trabalhava muito para oferecer a ela tudo de bom. Um dia eu entro numa loja para comprar alguns biscoitos para a Luz e um rapaz veio me oferecer ajuda. E quando me virei, era ele, Augusto. Ele parecia que ia desmaiar. E eu disse: Nossa, o mundo é pequeno. E fui com tudo para cima dele. Ele ficou apavorado e dizia: Não posso conversar com você agora. Estou trabalhando. Eu vou te procurar e conversaremos. Eu respondi: Acho bom, pois você sumiu sem explicações, sem explicação nenhuma, e nem me deu tempo de dizer que eu estava grávida. Ele disse: Grávida? Eu respondi: Sim, grávida. É uma menina, já está com 2 anos e se chama Luz. Senti que o mundo dele caiu. Estava pouco ligando para ele. Falei: Agora, espero que você registre Luz em seu nome. Não a fiz sozinha. Passei meu telefone e fui embora. Esperei uma semana e nada de Augusto entrar em contato. Voltei na loja, ele havia pedido para ser demitido. Fiquei revoltada. Conversei com a dona da loja e ela me deu um telefone de contato. Chegando em casa, liguei e um senhor atendeu. Eu disse: por gentileza, poderia falar com Augusto? O senhor respondeu: ele não está no momento. Quer deixar algum recado? Eu respondi: sim. Diga que Flora ligou e que preciso conversar com ele. Obrigado. O senhor falou que daria o recado e esperei 2 dias e nada. Liguei durante um mês. Um dia, o telefone toca e uma mulher diz: Por favor, eu poderia falar com Flora? Eu respondo: Pode falar. Ela indagou: Você poderia me dizer o que você quer falar com Augusto? Eu respondi: Não, é só com ele. Ela disse: Pode falar comigo. Eu sou Flávia, a esposa dele. Meu mundo caiu quando ela disse isso. Eu respondi: Não tenho nada para falar com você. Pergunte a ele. Ela perguntou: Você é amante dele? Tem algum filho com ele? Eu respondi: Não sou amante dele e nunca fui. Tenho uma filha com ele. Ela ficou desesperada no telefone. Chorava muito. Eu me senti mal com aquilo tudo. Não sabia que ele era casado. Foi quando comecei a entender por que ele fugiu de mim. O odiei por ter me ocultado que era casado, por me colocar numa situação de puro constrangimento. Ela disse: Flora, quero conversar com você pessoalmente. Poderia ser hoje? Eu respondi: tudo bem. Marcamos a hora e nos encontramos. Nos encontramos e o clima era de revolta. 2 mulheres que foram enganadas por Augusto. Eu relatei a ela como foi nosso relacionamento. Ela perguntou Ela perguntou se ele havia falado que era casado. Eu respondi que não, que ele havia falado que tinha terminado o noivado. Ela chorou muito, pois eles estavam casados há 8 anos e tinham uma filha da mesma idade de Luz. Me senti mal com a situação. Tinha vontade de matá-lo por fazer viver o papel da amante sem me pedir consentimento. Meus monstros interiores começaram a ressurgir. Ela viu minha revolta, meu desespero. Fiquei surpresa quando ela me disse: Vou ajudá-la. Não é justo ele fazer isso com você. Ele tinha compromisso comigo e te enganou. Vou obrigá-lo a registrar sua filha. É o mínimo que ele pode fazer para consertar tudo o que ele fez. A agradeci pela compreensão, se posso dizer assim, mas ela ganhou meu respeito. Se fosse outra mulher, poderia ficar pensando em 1000 coisas sem ter me ouvido. E era verdade, tudo o que ela falou que faria. Ele me procurou, registramos Luz, fez questão de conhecer a filha, marcou para vir pegá-la para passear. Luz estava toda feliz que ia passear com o pai. E, sinceramente, me senti triste por isso. Não sabia por quê. Arrumei a minha pequena criança e ela ficou o dia todo esperando ele. Não apareceu. Fiquei revoltada, chorei por ser culpada de ter feito minha filha passar por isso. Queria sumir. Fui atrás dele, disse a ele: Seu verme maldito, por que você prometeu passear com a menina se você sabia que não iria? Por que fazê-la se sentir rejeitada? Eu chorava muito por saber
por saber como é a dor da rejeição. Ele simplesmente disse: a filha é sua, eu já fiz o que era para ser feito. Dei meu nome, agora se vire. Eu fui ao chão, me senti um lixo por fazer minha filha viver aquela humilhação. Cheguei em casa chorando, fui para o quarto e quando dei por mim, Luiz estava na minha frente, olhando para mim dizendo: mamãe, te amo, não fica triste não. Ai, Deus, como doeu ouvir minha pequena falar aquilo, porque sempre que eu tentava fazer algo certo e tudo dava errado. 2 semanas depois, ele apareceu na minha casa querendo pegar Luz para passear. Quando eu ia dizer não, Luz apareceu. Ele foi em direção a ela, se abaixou e disse: vamos passear com papai, Luz? Ela saiu de perto dele, ficou ao meu lado e disse: não. Ele tentou novamente e ela disse não, e ele nunca mais voltou. Fiquei surpresa com a reação dela. Ela só tinha 2 anos. Como pode ela ser tão firme assim? Ela era madura demais para a idade dela. Cheguei à conclusão que alguém em algum lugar me amava muito. Veio em minha mente aquelas palavras daquela senhora. Chegou sua hora novamente de ser mamãe. Comecei a acreditar que quando Deus vê que estamos muito longe de nossos caminhos, Ele envia alguém para nos auxiliar. Mas precisava muito mais que ajuda. Precisava do meu querer, de minhas escolhas para alcançar a cura por amar errado. O caminho das mulheres que amam demais é cheio de espinhos, pois a nossa carência é de nós mesmas e dirigimos essa atenção para outras pessoas. Por nos amar de menos, não nos sentimos merecedores do amor. Em algum instante de nossas vidas, alguém nos fez sentir que para ser amada, precisamos da dor, precisamos ser menos, precisamos ser opção e não razão. Carregamos o fardo de mulheres boazinha, mas não somos. As exigências que fazemos a nós é a maneira que fazemos de nos punir, por não admitir que precisamos de ajuda. Augusto em nenhum momento falou que era casado, ocultou essa parte importante. Muitos homens fazem isso, ocultam suas faces, mas nós, mulheres que amamos errado, não queremos saber por medo de perder a nossa tábua de salvação. Ou quando descobrimos, damos a desculpa que não conseguimos ficar sem ele. Consagramos ele, o anjo encarnado na terra. Sofremos desesperadamente por um homem que não dá um pingo de valor. Na verdade, ele é um fraco, precisando de uma mulher sem amor próprio para fazê-lo se sentir homem de verdade. E nossa carência, mais uma vez, nos joga no chão com a nossa própria permissão.